Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Bom domingo a todos. Boa Páscoa semanal. Eu gosto dessa expressão. A celebração semanal da Páscoa é a data mais antiga do ano litúrgico, antes da Páscoa anual. E é o dia que se torna dia do Senhor porque participamos da liturgia. E na liturgia nós compartilhamos a presença do Senhor que se faz presente em meio a nós quando nos reunimos em seu nome. É Ele que se faz escutar na palavra, é Ele que se torna alimento na Eucaristia. Depois de ouvirmos o início do Sermão na Montanha no domingo passado, Jesus hoje apresenta duas imagens, o sal e a luz, para dizer que isso nós somos se nós vivemos as bem-aventuranças. Escutemos. Na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, nós temos uma série de recomendações que falam da caridade para com o irmão que tem necessidade. Reparte o pão com o faminto, acolhe em tua casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares o nu, cobre-o e não desprezes. Se isso fazermos, vejam que são todas relações de amor para com o irmão. Não tem uma relação direta para com Deus, mas uma relação com Deus que passa através do cuidado com quem tem fome, com quem é pobre, com quem é viandante, com o nu, com aquele que precisa de nós. Se isso nós fazemos, então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. É muito bonito quando você está viajando de noite, aí então vem o sol que vai nascendo e então aquela intensidade, aquela luz que vai rompendo, o nada, a ausência que são as trevas, vão se tornando uma luz. Então isso é muito impressionante e é belo. A luz que vai nascendo, as trevas vão inexistindo e então você se surpreende. E é até um fenômeno muito rápido e impactante. É essa comparação que o autor vai usar. Brilhará a tua luz como a aurora. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Vejam, meus caros irmãos, aqui mais três recomendações. Destruir os teus instrumentos de opressão. Quantas coisas nós temos na nossa vida, sobretudo a linguagem maldosa, que a língua tem um poder ferino e que por vezes ela é usada para o mal. Tanto bem ela pode fazer, mas também se nós não cuidarmos, usar a língua para o mal se torna um hábito. Deixar o hábito autoritário. Se acolheres de coração aberto um indigente, como já ouvimos no início, o peregrino, e prestarem todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz. A insistência é de uma luz que pode estar oculta em nós, mas ela só vai aparecer se nós nos empenharmos com o bem. Isso é o profeta Isaías. O profeta Isaías diz isso quando ele começa a condenar as práticas cultuais de Israel que eram feitas só pela exterioridade. E o povo se perguntava assim: como é possível que nós estamos fazendo jejum e Deus não nos escuta? Aí o profeta vai responder: olha, se você, além do jejum, se empenha em uma obra de amor para com o teu próximo, aí sim, a tua vida vai resplandecer. Aí sim você vai brilhar, a tua luz vai se fazer presente. E é o tema da luz que está presente também no Salmo. Uma luz brilha na treva para o justo. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para o justo. É sempre a imagem daquele que vive conforme Deus quer e que se torna uma luz. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Seu coração está tranquilo e nada teme, ele reparte com os pobres os seus bens. Muitas vezes nós nos perguntamos como podemos fazer para ser santos. A primeira leitura de hoje, o Salmo, o próprio Evangelho de hoje, quando fala da nossa relação com os outros, indica: o caminho da conversão e da santidade passa por uma relação de amor para com o nosso irmão. O apóstolo Paulo, depois de ter dito no domingo passado de que na comunidade de
Corinto não se encontrava nenhum irmão poderoso, nobre, sábio, mas aquilo que Deus escolheu por ter justamente a simplicidade. E ele continua nessa linha de reflexão. Não recorri quando estava pregando a uma linguagem elevada, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É aqui o centro da pregação. Jesus Cristo crucificado, que é uma vergonha. A morte de cruz é vergonhosa, mas é este que é anunciado. Eu estive junto a vós com fraqueza e receio e muito tremor. Nada de discurso persuasivo da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus, não no poder de Paulo. Não é pelo sacerdote que nós estamos ali, por uma pessoa, mas por Deus. É pelo poder de Deus que nós nos tornamos igreja. Pois, na aclamação, pois eu sou a luz do mundo. Quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Depois das palavras das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha continua dizendo assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Sabem que o sal é considerado um alimento que não vence, que ele não tem período de se deteriorar. Jesus então usa uma comparação exagerada para entendermos. Mas o sal é muito rico de simbologia. No segundo livro das Crônicas se fala de pacto de sal, ou seja, aquele pacto, aquela aliança que nunca vai perder o sabor. Mas o sal era tão importante na antiguidade que daí vem salário. Era comum que os nobres dessem para a filha como dote uma mina de sal, como é famosa aquela na Polônia de Bielítica, ou algumas pelo mundo. Então, é esta a imagem que Jesus diz. Porque quando nós temos uma comida e colocamos sal nela, ela adquire um sabor. Então, o sal chama o nosso paladar para valorizar o gosto, não dele. Inclusive, uma comida muito salgada, ela é desagradável. Colocar uma pedra de sal na boca, morder, ela não é agradável, mas sem o sal, a comida perde a vida. Então, nós somos chamados para ser isso no mundo, para não chamar a atenção para nós, mas para o Cristo, para darmos sabor ao mundo, à sociedade. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido a cidade construída num monte. Quando eu ouço essas palavras de Jesus, eu sempre penso que ele está pensando em Jerusalém, a cidade construída sobre o monte. Mas a cidade construída sobre o monte não tem como ela se esconder, porque ela é iluminada. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas coloca em evidência. Assim brilha a vossa luz diante do mundo. Então, duas dimensões do seguir Jesus. Existe a busca de uma vida escondida, e de fato assim, os santos, os místicos, buscaram não evidenciar a experiência que tinham de Deus. Eles foram, na maioria das vezes, quase sempre, obrigados a escrever contra a vontade, pelo diretor espiritual, o que estavam vivendo. E depois, então, uma outra dimensão, que é também o efeito colateral daquilo que é o seguir Jesus, é que, por mais escondida que seja a vida de uma pessoa que segue o Senhor, ela vai chamar a atenção. Ainda que esteja no esconderijo de um mosteiro, ainda que esteja buscando a honestidade de ocultar em Deus a sua experiência espiritual, essa pessoa chama a atenção e a sua história perpassa a história, os séculos, que nós nos encantamos. Mas, irmãos meus, o caminho de fé não é somente nos encantar com o que os outros fizeram, mas fazer o próprio caminho. Todos nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Na oração da coleta de hoje, velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Que esse dia seja de fato o dia do Senhor, o dia da Páscoa, que nós possamos viver com Ele e que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.